A vossa face, Senhor, é que eu procuro. Não esconda de mim o teu rosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo domingo da Quaresma, meditamos o Evangelho da Transfiguração, o Evangelho da Esperança, o Evangelho do encontro, de revelação de quem é Jesus. Por isso, para celebrar com dignidade os santos mistérios, reconheçamos também que somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ouçamos as intenções de hoje da missa com atenção. Dois anos de falecimento de Jair Storch. Nono aniversário da eleição do Papa Francisco. 9 anos de eleição do Papa Francisco. Também rezar pela alma do seu Celso Félix de Souza, tio da Dona Célia, lá da Vila Nova Itaim. Ela mandou mensagem pedindo que a gente rezasse aqui na Guilhermina. Faz 2 anos de falecimento. Também ação de graças para José Jones, o Levi e a Regina. Em ação de graças também pela realização do 10º mutirão de coleta de alimentos da Vila Guilhermina, realizada ontem. E mais do que isso, rezar pelos membros, pelas entidades que fazem parte do Comitê Viva Leste. Ação de graças também pelo empreendimento da Silvana, que mora ali na Assis Valente, empreendimento gastronômico que ela faz no Tatuapé. Lembrando a todos que dia 19 de março temos uma importante reunião às 15 horas, lá na Secretaria da Igreja. E logo após essa reunião, às 18 horas, teremos aqui a celebração da Missa de São José. No dia 22 de março, teremos às 20 horas aqui a celebração por Santa Rita de Cássia e por todas as famílias. E claro, sempre no nosso coração, rezar pelas vítimas da guerra na Europa, todo tipo de guerra, né? A guerra militar, a guerra econômica,
a guerra, enfim, que destrói a vida das pessoas. E agradecer muito ao Vinícius, que era desse mercado ali na Maria Carlota, Preço e Companhia, que atendeu o nosso pedido e durante um tempo lá ele ajuda a fazer coleta de alimentos, né? E enviou também aqui para a nossa paróquia, somando então ao mutirão, né? Que realizado ontem. Isso é muito importante, esse gesto, né? Agradeço muito a ele, terei um encontro pessoal com ele, levarei a ele o agradecimento de vocês todos e que Deus o abençoe, dê a ele prosperidade, bastante, que Deus abençoe os funcionários daquele supermercado. É um mercado pequenininho ali na Maria Carlota, não sei se vocês conhecem. Preço e Companhia, muito bom. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos manda ouvir o Teu Filho amado, fortalecei-nos com o alimento interior da Tua palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar, vamos ouvir o texto de Gênesis, primeira leitura, que nos fala de Abraão, os inícios do judaísmo, os inícios da liturgia no judaísmo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, e considerou isso como justiça. E ele disse: eu sou o Senhor que te fez sair dos caldeus, para te dar em possessão essa terra. Abraão perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-lo? O Senhor lhe disse: traz-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma carneira de 3 anos, mas de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo, e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. As de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão os enxutou. Um só jeito veio um som profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante de uma tocha de fogo. Passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. No dia da transfiguração do Senhor, somos convidados a meditar na primeira leitura o livro do Gênesis, capítulo 15, que nos fala sobre o Pai da fé, para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. 3 grandes religiões no mundo, que tem como referência as atitudes desse homem escolhido por Deus, amado por Deus, Abraão. A marca principal de Abraão é o diálogo. Um diálogo onde não tem conhecimento prévio de nada, onde não sabe de nada, onde anda errante pelo mundo,
não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que vai acontecer hoje, não sabe se Deus vai ajudar, se Deus não vai ajudar, ele não sabe nada. Essa é a marca principal dele. Ele aprende no dia a dia, ele vai aprendendo no dia a dia. Por isso hoje ele faz essa pergunta fundamental para Deus, né? Uma pergunta, ele pergunta pela primeira vez, né? Tantas coisas, ele vai perguntar. Abraão então dialoga com Deus. É ele que tem a visão de Deus. A visão é dele. Não é Deus que fala diretamente com o Abraão. Mas Deus utiliza a visão dele para falar. Isso é uma coisa interessante. Não é uma ação externa para o interno, mas é do interno para o externo. Porque ele dialoga. Ele quer se deixar catequizar. Ele quer aprender sobre a vida, sobre o destino. Ele quer aprender sobre a vida, sobre a morte. Ele quer aprender a vida humana. E por isso ele tem essa delicadeza, essa sensibilidade de dialogar com Deus. O diálogo começa com essa promessa: olhe para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Assim será a sua descendência. Abraão tinha medo da solidão, medo da solidão. Como todo ser humano, o medo da solidão, o medo de não ter força, inteligência para entender tantas coisas. E por isso ele recebe de Deus essa certeza de que ele não ficará só. Formará um povo dentro de todo o processo. Então Deus pediu para Abraão, olha, uma oferta. Me dê uma oferta, que eu converso com você. Me dê uma oferta. E o Abraão trouxe aquilo que tinha: a novilha de 3 anos, a cabra de 3 anos, o carneiro de 3 anos, além de uma rolinha e de uma pombinha. E ali começa esse relacionamento com Deus. Você quer saber? Me dê alguma coisa. Não é o toma lá da cá, não é isso não. É esse sentido que está aqui, é o sentido da catequese. Você tem que aprender a dialogar, você tem que aprender a se dar, assim também Deus dialoga, assim também Deus se dá para você. A gente aprende, tem que aprender isso na vida. Ele leva o que ele tem e faz isso. Constrói um altar de pedra. É os inícios da liturgia judaica, as raízes da liturgia judaica, da Páscoa judaica. Ele então oferece aqueles animais que ele tem, né? E aí o texto bíblico diz que então isso aconteceu, houve um avanço no aprendizado de Abraão e no diálogo dele com Deus. Passou de diálogo para aquilo que a Bíblia chama de aliança. É diferente. Porque dialogar com Deus, qualquer um pode dialogar. Agora, ter Deus como aliado é outra coisa. E a Bíblia ressalta aqui que houve uma aliança. Aconteceu uma aliança. Por quê? Porque Abraão deu
aquilo que tinha para Deus. E se vocês repararem na exaustão do texto, o Abraão, ele não dá 10% da cabra, nem 10% da novilha, nem 10% do carneiro. Ele dá metade. Metade. Certamente Deus fica com a metade e ele ficaria com outra. E na hora da aceitação, se Deus iria aceitar aquilo ou não, Abraão cai num sono profundo. E em meio a esse sono é que Deus realiza a liturgia da purificação, da aceitação daquilo que foi ofertado. Abraão não entendia muito bem, como vocês sabem, como é que Deus faria as coisas. Porque Deus promete a ele a vida, mas ele não sabe como isso vai acontecer. Ele não sabia como Deus iria fazer essas coisas sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre a sua descendência, sobre a formação, sobre a família, que no fundo, era aquilo que mais Abraão almejava. Ele almejava no fundo, a família. Não precisaria viver muito, não precisaria ter nada de tantas coisas, não precisaria ser pai da fé, nada disso. Abraão não pensa ser assim. Ele só quer uma família. É uma coisa obsessiva para ele. Porque a família leva à sobrevivência. É uma coisa assim interessante. Ele não pensa ser importante, mas ele só quer isso. Só quer uma família, não quer morrer só, quer ter alguma descendência dentro da possibilidade, mas isso da cabeça dele nem passa pela cabeça dele, porque Abraão morreu com 175 anos. Então nem passa pela cabeça dele. A inviabilidade de ter filhos era biológica, né? Então não passa, mas ele pensa nisso, ele pensa em ter alguém que o acompanhe na vida, alguém que ele ame, ele pensa em ter uma família, alguém. Mas a realidade, claro, sempre o colocava em xeque, sempre. Ao longo dos seus 175 anos, Abraão, através do Gênesis, revelou, de certa forma, a intenção de Deus de criar uma aliança com a raça humana. Uma aliança que depois vai ser tornada realidade através da lei, que vai se chamar Antiga Aliança, né, por Jesus. Mas Jesus, então, aqui está uma intenção já nos levando à aliança nova que Jesus realizaria. Abraão ensinou os fundamentos da fé para a sua família e depois para o seu povo, aos seus netos, aos 20 bisnetos que ele teve, conforme o livro do Gênesis nos fala, capítulo 25. Mas ele não só ensinava, ele mostrava, ele experimentava com a família a alegria da vida, o sofrimento da vida, a fé. Ele foi um catequista. E todos eles, o povo que ele formou, os membros da sua família, iriam formar outros povos. As 12 tribos e depois o povo, no conceito de povo que Abraão vai trazer, né? Depois Abraão vai trazer o conceito de povo, as tribos, os 12, somos feitos de um só.
essa inteligência, esse pensamento vai vir só depois, mais tarde, com Moisés. Essa noção de que somos um povo, não somos pessoas separadas, isoladas. Formamos um só povo, somos um só povo, embora diferentes, somos um só povo. Abraão então nos fala sobre isso. O diálogo, o dar para Deus o que tem. Deus prepara a liturgia, Deus faz a liturgia do aceito, do aceitar. Deus prepara. É interessante que durante o sono profundo, Abraão foi tomado de grande e misterioso terror, diz a Bíblia. Esse terror não é o medo, mas é o respeito profundo por Deus. Como Deus realmente está presente. É o pai da fé, por isso que ele se torna o pai da fé. Porque ele, como cada um de nós também, sempre vivemos numa estrada onde nós não podemos pré-fixar a nossa vida. Não é possível. Essa compreensão de Abraão é aquela compreensão que Deus está no comando da vida da gente. A gente não comanda, Deus comanda. É Deus que comanda a vida da gente. É Deus que conduz a vida da gente. Essa é a grande contribuição desse senhor, desse grande homem que nos ensina o valor da fé, não perder a fé em momento nenhum, apesar de tantas coisas que nos angustia, sobretudo o futuro. O futuro é angústia, né? O futuro não existe. Existe na cabeça da gente. O futuro não existe. Esse é o grande ensinamento, né? Que Abraão nos dá. O futuro não existe. O futuro está na cabeça da gente. É a gente que pensa, será que daqui a 3 anos? Será que daqui a 2 anos? Será que... Mas nós não mandamos nisso, né? É isso que Abraão nos ensina. Por isso o Salmo de hoje nos fala da esperança. A esperança em Deus, a certeza da proteção de Deus, a certeza de que Deus nos leva a enfrentar o dia a dia, Deus nos leva a enfrentar qualquer situação, porque a gente tem que viver na presença de Deus, seguir os ensinamentos de Deus, seguir os mandamentos de Jesus. Por isso o Salmo de hoje nos fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor, Ele é o refúgio da minha vida. Diante de quem eu vou ter medo? Quando se aproximam os malfeitores para devorar-lhe as carnes, os que me atribulam, os meus inimigos, são eles que caem, são eles que enfraquecem. Se contra mim um exército acampar, meu coração não vai ter medo. Essa frase os cristãos ortodoxos da Ucrânia rezaram junto com os católicos, né? Hoje de manhã, hoje de madrugada, aqui de madrugada. E esse salmo, rezar esse salmo, que fala justamente isso. Se contra mim acampar o exército muito poderoso, o meu coração não vai ter medo. Se enfurecer uma batalha contra mim, ainda assim não vou perder a fé. Ainda assim confiarei. Uma só coisa eu peço a Deus, e só isso eu quero, desejo, é poder morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, poder sentir alegria
das delícias do Senhor, contemplar o seu templo. Porque pois Ele me esconderá da sua morada, Ele vai me proteger, Ele vai me tirar da desgraça, Ele vai me abrigar na tenda, na sua tenda, e vai me levantar, vai me colocar diante de uma rocha bem alta, né? Agora, levanta-se a minha cabeça por sobre os inimigos que me rodeiam. Imolarei na tenda do Senhor o sacrifício. Darei a Ele tudo o que eu tenho. Darei a Ele tudo o que Ele quer. Vou cantar e vou rezar a Deus. Escuta, Senhor, a minha voz que clama. Tenha piedade de mim e me escuta. Meu coração me lembra o teu apelo. Busca a minha face. Sim, a tua face, Senhor, eu quero, eu procuro. Não afaste de mim o seu rosto, não me desvie do teu caminho. Não me encha meu coração, não encha meu coração de ira, de raiva, de ódio. Porque isso afasta de mim, isso me afasta do Senhor. O meu auxílio é o Senhor. Que Ele não me rejeite, não me abandone. Ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe tenham me abandonado, Deus me tem no coração dele. Mostrai-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por causa dos meus inimigos pelo caminho correto. Quero caminhar corretamente. Não me entregue à mercê daqueles que me fazem sofrer, pois levantaram-se contra mim pessoas falsas que anseiam por violência. Eu tenho esperança do Senhor. Eu quero ser firme. Fortaleça o meu coração pela esperança que eu sinto em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é minha luz e salvação, todos. Vamos ouvir o texto da segunda leitura da carta aos Filipenses. Rei da eterna glória,
e nos ensina com sabedoria e com amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago. Subiram a uma montanha para rezar. Enquanto rezavam, Jesus mudou, se alterou o seu rosto, suas vestes ficaram brancas, brilhantes. E eles viram dois homens conversando com Jesus. Um era Moisés e o outro era Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam com Jesus sobre a morte dele, sobre o fim dele. Pedro e os companheiros estavam com sono, mas, acordando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se afastando, Moisés e Elias iam indo embora para o céu de novo, Pedro correu e disse para Jesus: Mestre, é bom demais estar aqui. Vamos fazer 3 barracas, 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para o Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava falando. Enquanto assim falava, uma nuvem do céu veio e cobriu toda a montanha e todos eles com uma sombra. Eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é Jesus, o meu filho, o meu escolhido. Escute o que ele fala. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram quietos, guardaram tudo aquilo em silêncio, e naqueles dias não contaram nada para ninguém. Palavra da salvação. Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 13, a Filipos foi a comunidade que causou mais alegria para Paulo. Era gente muito pobre, a comunidade de Filipos. Não tinha aquela coisa que tinha nas outras. Um se achava melhor ou do pior, um falava eu que mando, você obedece. Não tinha aquela coisa meio... causava tanta divisão na igreja, na comunidade, e umas coisas horrorosas que até hoje persistem na igreja católica, né? Nós sabemos dentro aqui da nossa paróquia, tem gente aqui dentro da nossa paróquia que se acha melhor que o outro, que se julga melhor que o outro, né? Sabe disso, né? E a gente faz um esforço, mesmo a gente como padre, faz um esforço terrível, grande, para não se sentir assim, né? Para caminhar junto, porque a gente sabe que essas coisas só dão problema, só causam tristeza, afasta as pessoas da comunidade, divide a comunidade. A gente sabe muito bem o que leva a isso tudo, né? Portanto, a comunidade de Filipos era uma comunidade que Paulo nutria uma alegria muito grande por essa comunidade. É a mais pobre que tem, de todas as comunidades, é a mais pobrezinha. E quando Paulo estava na pior, lá quase no fim da vida, na cadeia, passando tudo aquilo que vocês sabem que ele passou, a única comunidade que ajudou ele foi a Filipos. A única comunidade que ajudou ele. Fizeram lá uma coleta, levaram para ele, mandaram lá para ele, para você comprar comida, para você comprar isso, se manter, ter força. É a única que ajudou. O resto
nem deram bola para ele. Então, mas antes disso acontecer, Paulo sentia essa fé autêntica e verdadeira, porque a comunidade de Filipos era uma comunidade que praticava a fé. A fé não era só falada, mas eles praticavam a fé. Eles tinham essa preocupação em ser tolerantes, em não dividir a igreja, não dividir a comunidade, ter uma visão das pessoas, né? Como sendo parte, todos fazem parte da caminhada, todos fazem parte. Uns andam mais rápido, outros andam mais devagar, mas todos fazem parte da comunidade. Essa visão de povo de Deus, de povo de nosso Senhor Jesus Cristo, povo de todos nós pertencemos a Jesus Cristo. Paulo, então, elogia a comunidade. Façam isso. Digo para vocês chorando, repito, não deixe algumas pessoas aí se comportar como inimigo da cruz de Cristo. Não deixe as pessoas ficarem pensando somente no dia a dia, no cotidiano, mas entendam a proposta de Jesus Cristo, a proposta de salvação que está presente na comunidade. Então Paulo faz esse alerta para eles. Tome cuidado, sejam perseverantes, sejam firmes na fé, conclui ele. Sejam autênticos, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Aí Paulo lança a praga. Paulo roga uma praga contra aquelas pessoas que dividem a comunidade, contra aquelas pessoas que só pensam em si mesmas. Ele roga a praga, né? Praga da perdição, a praga da vergonha, que a gente sempre vai tentar maquiar, né? A gente nunca se acha que a gente sempre vai tentar esconder, maquiar, achar que a gente está por cima, fazer aquelas coisinhas, aquelas coisas bobas, mas não resolve nada, porque o que Paulo fala é para atingir, é para a pessoa sentir. Ela pode fingir para os outros, mas ela, por dentro ela tem que sentir isso, né? Sentir a vergonha de ter agido desse jeito, você tem que se arrepender. Então Paulo, na carta aos Filipenses, nos fala sobre enxergar, ver a vida, trabalhar juntos, conviver juntos. Missão difícil, mas é conviver junto. E aí o belo evangelho da transfiguração, depois da tentação, do primeiro domingo, aqui Jesus revela quem é Ele. E Ele revela para Pedro, Tiago e João. Revela para esses três, que eram os mais tontos, né, que tinha dos apóstolos, eram os três mais tontos, os mais cabeçudos, os mais agressivos. Eles tinham tanto amor por Jesus que perdia a cabeça, assim, tinha hora que perdia a cabeça. Não controlava, não conseguia se controlar. Pedro queria logo pegar uma espada e acabar com tudo. O outro, enfim, todos. Esses três era terrível. Era terrível. E é justamente esses, né, que precisam entender como agir, precisam compreender, ter uma visão da vida, não ter medo do futuro, não ter medo do destino. Porque no fundo é isso, né? A agressão que eles têm dentro deles, que eles achavam que era amor por Jesus, aquela coisa toda, é no fundo o medo do futuro. Se a gente perder Jesus, o que vai acontecer com a gente? Se acontecer qualquer coisa com ele, o que é que vai acontecer com a gente? É o medo.
Não era bem amor, não, era medo, né, que eles tinham. E eles então sobem com Jesus à montanha, vão rezar. Essa é a conversa que Jesus passa neles, né? Vamos rezar. Eles sobem, vão rezar, e reza, que o sono vem e não tem jeito. Entende? Eles caem no sono. E Jesus ali. Então Pedro abre o olho, acorda e enxerga um Jesus diferente. Roupa brilhando, branca, o rosto dele também todo brilhoso, mais bonito do que é na realidade. E o Apocalipse mostra, no livro do Apocalipse, essa cena é retomada no livro do Apocalipse depois, né? Só que lá dos detalhes, né? Dos olhos de Jesus saía fogo, da boca dele saía fogo, do ouvido saía fogo. Uma coisa bastante, como o Apocalipse trabalha muito com símbolos, né? É uma coisa que também é reveladora, né? O olhar de Deus, o escutar, né? O falar. Então aqui Pedro não, Pedro vê somente isso, né? Ele consegue identificar duas pessoas conversando com Jesus, que não são os três, são duas pessoas. O Moisés, que já tinha morrido, e o Elias, que também ninguém sabia se tinha morrido ou não, porque Elias foi levado para o céu, na carruagem de fogo, como vocês sabem, nunca mandou telegrama, nunca mandou e-mail, nunca mandou WhatsApp, nunca mandou nada, ninguém sabia o que aconteceu com esse homem, nada. E aquela expectativa, né, da morte e da vida dele. O povo acreditava que ele estava vivo. Mas aqui se cumpre aquilo que o povo acreditava. O Elias aparece com Moisés. O Moisés é a lei, é o espírito da lei, que acompanha Jesus, sempre. E o Elias é o profetismo, é aquele que profeta, verdadeiro, que enfrenta todo mundo, enfrenta os pessoal do judaísmo, enfrenta os reis, os governadores, os poderes públicos. Ele não tem medo. E ele representa isso, representa Jesus, representa o Espírito. Ali Moisés com Jesus mostra que Jesus segue a lei, o Espírito da lei, não a palavra, mas o Espírito. E mostra que Jesus é um homem corajoso. Ele tem coragem, ele vai enfrentar, tem coragem, vai enfrentar. Isso que significa isso, né? Essa transfiguração, essa revelação que Jesus faz, essa modificação, esse olhar além do que parece, além do que está, sobre Jesus, Jesus está acima da lei. Jesus está acima da lei. Jesus está acima da palavra dos profetas. Nele vive o sentido verdadeiro da lei. É nele que está o sentido verdadeiro da profecia. Jesus é profético. O seu ministério é profético, não é sacerdotal. Não. A compreensão de que o ministério de Jesus foi, de certa forma, sacerdotal, vai ser só depois da carta aos Hebreus, lá para frente, 200 anos depois, é que os cristãos vão falar, mas Jesus agindo daquele jeito, ele agiu como uma espécie de sacerdote. Mas no Evangelho não tem esse negócio. Jesus vive o Espírito da lei, comanda o Espírito da lei. O seu ministério é profético, marcadamente profético. E mais tarde os cristãos vão entender que também havia ali na sua ação uma espécie de sacerdócio. Alguém que é capaz de fazer sacrifício e dar a vida por alguma coisa, por alguém, por Deus, pela religião, por alguém.
O sacerdote é isso, é alguém que tem coragem de dar alguma coisa, se sacrificar por alguma coisa, fazer algum sacrifício por alguma coisa, né? Para Deus e para a vida humana, é isso que eles vão entender depois. Mas, minha gente, que a transfiguração nos remete justamente no texto de Lucas a essa visão antecipada da Páscoa. Porque no domingo de Páscoa o que acontece? O ressuscitado aparece. Novamente, Jesus aparece. Mas está diferente do que Pedro viu. O ressuscitado aparece para os 12 e para as mulheres que estavam lá. Mas ele não está igual ao da transfiguração. Na transfiguração ele está bonito, tá, aquela túnica bonita, aquela coisa tudo bonito. Parece aqueles desenhos desse Testemunho de Jeová, né? Aquele Jesus assim, parece um galã de cinema, assim, aquelas coisas. E não é a realidade. Jesus na ressurreição, ele aparece como ele estava. Ele aparece como ele estava na cruz. Estava de túnica, mas as marcas do sofrimento presente. Há uma mudança. Então o grande desafio da Páscoa é você enxergar além do feio, porque você voltar com as marcas do sofrimento, volta com as marcas do sofrimento, é o feio. A gente quer ver o Jesus esplendoroso, flutuando. Hoje até, inclusive, algumas igrejas nem usam mais, né? O que é obrigatório, viu? Pela igreja, é obrigatório você ter o crucificado. Hoje em algumas igrejas tem padre que bota um Jesus assim voando no altar, parece que ele está voando. Umas imagens de Jesus assim, todo... Aquilo é bonito, é lógico, mas é bonito no jardim, né? No jardim de casa, no jardim da igreja, se tiver. Mas no altar, você tem que ter a cruz. E Jesus na cruz. Porque você tem que enxergar além. Você tem que ver além. Você não pode ver ali um homem sofrido, um homem derrotado. Você tem que ver ali um homem que ganhou, um homem que foi vitorioso. Um homem que sofreu com a gente. Um homem que sofreu com a gente. Então, a transfiguração e a Páscoa estão unidas de um jeito muito importante. Muito importante. Olhar Jesus. Ver Jesus. Caminhar com Jesus. Fortalecer a comunidade, porque Jesus fez isso para fortalecer a comunidade. Ele não quis dizer que Pedro, Tiago e João eram os melhores dos 12. Ele não quis falar essas coisas, no coração dele não estava isso. Ele queria consertar. Porque se dependia do Pedro, Tiago e João, já tinha acabado os 12. Estava todo mundo, já tinha fugido. Quem que aguenta? Quem suporta 3 homens daquele jeito? Quem aguenta? Ninguém. Então Jesus quer consertar, Ele quer mostrar que você tem que mudar o seu jeito, você tem que crer na vitória que vem, você tem que crer no futuro que vem, mas no futuro glorioso, o futuro da ressurreição. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, do Espírito.
somos um só povo. E eu peço com muita fraternidade a todos, não julguem, porque recentemente o patriarca Cirilo de Moscou, é um homem que tem uma presença na religião ortodoxa como se fosse o Papa, né, deles, disse que a guerra era justa, que a guerra era justa. Então não julguem esse homem, não julguem, porque é aquilo que eu disse domingo passado, existem coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não tem noção, que não é simples você simplesmente bater martelo nas coisas. Então, não julguem, né? A justiça que ele se refere é de mão dupla, né? Ele não está se referindo à justiça do Putin, né? Ele está se referindo também à justiça dos ucranianos. A palavra justo, a guerra é justa, é uma expressão que tem duplo sentido e que a gente não sabe qual foi o sentido que ele deu. Mas não julguem, não julguem. Não façam isso. Não crie divisão na igreja. Não divida a igreja. Não julguem. Só peço isso para vocês. Façam ter essa caridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora o Wagner vai dizer, depois que eu estou defendendo esse homem, esse patriarca. Não estou. Eu estou dizendo que tem dois sentidos do que ele fala. Justiça é sempre justiça. Tem que ser para todos. Não só para um lado, né? Então, Marci faz a introdução e depois todo mundo vai dizer: ouvi-nos, Senhor. Irmãos e irmãs, iluminados pela transfiguração de Jesus, façamos subir até ao Pai as nossas súplicas pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, para que as igrejas do Oriente e do Ocidente tenham confiança no Senhor, como Abraão, e ensinem aos homens a fé que receberam. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que nosso bispo, Dom Manuel, os presbíteros e os diáconos, como os apóstolos que viram Jesus transfigurado, escutem o Pai que os convida à santidade. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos procurem o rosto de Deus na vida ativa, na caridade e na oração, e não esqueçam que a sua pátria está nos céus. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e as mulheres que têm medo do sofrimento, da doença e da morte descubram Cristo, luz do mundo e salvação. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia saibam estar ao lado dos mais necessitados, para os ouvirem em silêncio e lhes dar as mãos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus, que no monte da transfiguração nos mandastes escutar o vosso Filho, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conceder-nos os bens que vos pedimos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Não julguem. Não sejam assim. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra, do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira, do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Seu contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que te agrade, Senhor nosso Deus. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome. Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados
e santifique o corpo e o espírito do teu povo, o povo de Deus, da tua igreja, para celebrarmos com dignidade as festas da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos que iria morrer, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar, através do testemunho da lei e dos profetas, que através da sua paixão, da sua Semana Santa, alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que o Senhor criou proclama o teu louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que santifica todas as coisas, e não cessa de reunir o teu povo, para que te ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós te suplicamos, santifique pelo Espírito Santo a oblação, as oferendas, o que temos, que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Façam isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Nossa ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória de teu Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e de santidade. Olhe com bondade para as ações da tua Igreja Católica, ações boas. Reconheça o sacrifício que nos aproxima, que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Jesus, teu Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os teus santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e os mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. E agora nós te suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirme na fé e na caridade a Igreja, enquanto caminha nesse mundo,
ajude a nossa paróquia da Vila Guilhermina, que vive em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Manuel e com o próximo que vai chegar, com os bispos do mundo inteiro, com o clero, com todos os ministros que servem o povo de Deus que o Senhor conquistou. Atenda as preces da tua família, que está aqui na tua presença. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os teus filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolha com bondade no teu reino as almas de tantas pessoas. A alma do seu Celso Félix de Souza, lá da Itaim Paulista, 2 anos de falecimento. A alma de tantas pessoas pelas quais rezamos essa Santa Missa, que vivem na amizade com o Cristo. Unidos a eles, nós aqui também temos esperança de saciar-nos eternamente da Tua glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dai ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Na oração do Senhor, agradeçamos a Deus por fazer parte desse momento da história da Igreja tão importante, que é a convivência, a atualização do Evangelho que o Papa Francisco nos faz, nos ensina, nos indica caminho, se humilha conosco. Rezemos a Deus por viver esse tempo maravilhoso de estar sob o governo do Papa Francisco. Também agradecemos a Deus pelo José Jones, o Levi e a Dona Regina. Agradecer pelo trabalho árduo da nossa paróquia, que está ligada, associada com o Comitê Viva Leste, junto com outras entidades, não é só nós, que realizamos um mutirão, tendo essa preocupação básica, primária, que é a alimentação. As pessoas têm alguma coisa para comer, as pessoas têm alguma coisa para se alimentar, sobreviver. E também agradecer muito a Deus pelo Vinícius, lá do Preço e Companhia, da Maria Carlota, que prontamente atendeu o nosso pedido de fazer esse gesto, né? Botar lá os carrinhos, lá as pessoas, ele fez uma placa bonita, umas coisas assim, né? Uma foto bonita da igreja, nem tem aquela foto, então ele tirou aquela foto, uma foto bonita assim da igreja, e colocou lá um cartaz bonito, e as pessoas vão lá e saem do mercado e compram coisa e põe lá, né? É o povo de lá e algumas pessoas aqui frequentam lá, né, também. Mas é um exemplo isso, né? E há de chegar o dia que todo supermercado vai ser obrigado, por lei, a fazer doação de alimento para as entidades que ajudam o povo. Há de chegar esse dia, vai ser lei. Se não fizer, vai para a cadeia, vai fechar o mercado. Porque esse gesto, nem precisaria ter lei para isso, né? Mas enfim, esse gesto é muito importante. É muito importante. É o gesto do auxílio, da ajuda, do querer o povo bem, de querer o povo caminhando, né? Então agradecer. O Vinícius tem essa atitude, o rapaz da avó lá também, lá da cidade líder, né? Também teve essa atitude com a gente. E nós temos não só essas pessoas, nós temos na paróquia pessoas individuais que sempre estão todo mês aqui ajudando, trazendo alguma coisa. Isso também é muito importante. Não vai pensar assim, o Vinícius lá do mercado ajuda, então não precisa mais. Não é isso não.
O que nós queremos é que quem ajuda individualmente e quem tem uma responsabilidade social, que se una. Porque o benefício é para todos, é para todas as pessoas. O Papa tem manifestado preocupações, é lógico, com a guerra, com a estratégia, com essas coisas todas. Mas a grande preocupação do Papa, e por isso ele mandou 2 cardeais para lá. Enquanto está todo mundo fugindo da Ucrânia, ele manda 2 cardeais para lá, né? Manda a pessoa responsável do Vaticano que cuida do dinheiro também para lá. 3 pessoas. O Papa está preocupado com o básico. Será que essas crianças estão comendo? Será que essas pessoas estão... Onde estão essas pessoas? Como é que estão vivendo? É isso. É isso. O Papa tem brigado por essa proposta do diálogo do corredor humanitário, né? É a proposta do Vaticano, do corredor humanitário. Quer dizer, você criar corredores no país da Ucrânia, onde não tem, a Rússia não ataca e nem a Ucrânia ataca, onde o povo que é inocente possa sair, possa passar, possa fugir daquela realidade. Mas você sabe, é duro isso, as coisas, né? Bom, às vezes todo mundo diz sim, mas na prática depois, né, a gente sabe como é que é guerra. Então essa preocupação é muito importante. Com os pequenos, com as crianças, com as mulheres, com os idosos. É uma judiação você ver aquelas pessoas idosas, que mal caminha, tendo que ser carregado no colo por alguém para poder fugir da morte. Então, assim como as paróquias da Europa estão fazendo coisas assim, o Vaticano está também fazendo assim. Enviou os cardeais para saber como é que está a realidade. Porque o Papa não se informa com notícia de jornal, com Rede Globo, com RAI, com TV, não é assim. O Papa se informa com a ida, né? E vai lá, na realidade. Vamos ver a realidade, enxergar a realidade. Então esses 2 cardeais que estão lá, mais o cara que cuida do dinheiro do Vaticano, que se chama lá um cargo que tem esmoleiro, né, o nome do cargo do cara, que é justamente para isso, ajudar também materialmente as pessoas. Ajudar materialmente. Aí você não sabe quanto tempo vai durar essa guerra. Já faz 20 dias, eu acho, né, guerra. Não sabe quanto tempo vai durar. Fala, mano. Todo. Então, eu tenho falado. Já disse, essas pessoas que do bairro da gente, que tem alguns que já têm esse compromisso, tem outros que não estão nem aí, você tem que ficar falando, mas que precisa mudar. Precisa mudar. Agora, essa ajuda que já dão, mais essa atitude do Vinícius e de outras pessoas que também estão afim. É uma beleza, é isso que a gente quer. É juntar tudo, é unir tudo, né? Tá certo? Eu não estou escutando nada que ela está falando. Leva o microfone lá, é mais prático, Neuza. Vamos lá. Olha só, você pode falar, 200 quilos não é nada, mas é alguma coisa, né? Então, aqui foi arrecadado no mutirão mais de 600 quilos, então doações individuais, né? Então é muito importante isso. Então assuma essas coisas no seu coração, não fique pensando só em você. Se doe, faça como Abraão, entendeu? Você acha que Abraão passou fome depois que deu tudo que tinha ali no altar lá para Deus? Não passou. Ele deu tudo que ele tinha ali, não passou fome.
Ao contrário, melhorou demais a vida dele depois. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, um pouco do sangue de Jesus Cristo, nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, e do céu da nuvem veio a voz que falou diretamente com Pedro, Tiago e João. Esse é meu filho Jesus, muito amado. Escute o que ele diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai para a vida eterna.
Te agradecemos, ó Pai, porque, vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vocês a alegria do regresso à casa de Deus. Amém. Cristo, que é exemplo de oração e de vida, nos conduza nos caminhos da Quaresma para uma autêntica fé espiritual. Amém. Que o Espírito Santo de sabedoria e de fortaleza nos confirme na luta contra o mal, para que possamos celebrar com Cristo o triunfo da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo a todos e tenham coragem, hein?